Olá, pessoal! Hoje estamos mais em um podcast da 3D Connect e hoje nós temos um convidado muito especial para a gente falar de um tema bem relevante, que é o papel da inovação e as universidades. Como que esses dois ambientes podem se conectar dentro de hubs de inovação. Então, estou aqui com o professor Edélcio, como a pessoa que está representando a Faculdade São Vicente de Irati. E o professor Edélcio já é um amigo de longa data aí, né? Nós já temos muitas parcerias, Uhum. um trabalho que tem sido feito já há um bom tempo. E temos também a Faculdade São Vicente, né, Uniguairacá, como parceira do Hub da 3D Connect. Seja muito bem-vindo, professor, é uma alegria recebê-lo aqui, obrigada por ter aceitado o meu convite. Uhum. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre como você vê a inovação dentro desse contexto acadêmico. Então, a gente sabe que quando a gente fala de inovação, nós não falamos só de tecnologia. E hoje, dentro da universidade, como que isso tem sido trabalhado, como que isso tem sido estimulado no sentido de desenvolver um espírito inovador, estimular a tecnologia dentro da área educacional. Primeiro, obrigado, Nath, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você para rever o seu negócio, né? Já estive aqui outras vezes. Acho que isso é uma iniciativa bastante importante e tem tudo a ver com assim as fases de desenvolvimento que as nossas cidades interioranas precisam. Nós estamos numa cidade do interior do estado, né? Numa região interiorana e nós precisamos muito disso. Então, Nath, eu acho que a desenvolvimento, tecnologia, empreendedorismo, inovação são temas assim que caminham sempre juntos, estão sempre assim articulados no sentido de promover a construção do desenvolvimento, do conhecimento, desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento dos negócios. As universidades têm um papel importante nisso tudo, né? Juntamente com as empresas, os hubs de desenvolvimento, enfim, todas as entidades que se envolvem nesse papel. No Brasil, as pesquisas ocorrem principalmente no interior das universidades, né? Claro, não é só ali, né? Existem as empresas, como por exemplo as empresas do ramo de desenvolvimento de medicamentos e tal, que têm suas próprias pesquisas, seus próprios desenvolvimentos. Mas o papel fundamental das universidades, né, nesse contexto é o desenvolvimento de pesquisas. É ali que são desenvolvidas a inovação, a ponta de desenvolvimento corre a partir dali. A partir dessa pesquisa básica feita nas universidades, surgem produtos, surgem novos negócios, surgem novos desenvolvimentos. E é o casamento, né? A transferência de tecnologia entre as universidades, as suas pesquisas, os seus resultados, com o investimento que as empresas conseguem fazer, é que surge o desenvolvimento. É a partir daí que vem o avanço, em meu modo de ver. Então, qual é a importância? Eu acho que é fundamental, mas a universidade pública ou privada, o poder público sozinho, não fazem nada sozinhos. Assim como a iniciativa privada também não consegue desenvolver sozinho. Acho que o grande trampolim de desenvolvimento está no casamento dessas instituições. Na articulação dessas instituições é que o desenvolvimento vai acontecendo paulatinamente com a soma de conhecimentos e de investimentos. Você sabe que eu estava, né, mais afastada desse meio acadêmico, desse meio institucional, né, de ensino, há um bom tempo, né? Eu me formei em 2010, né, na Unicentro, e aí, assim, hoje que eu estou um pouco mais
diante desse cenário, né, tanto em forma de parceria como em alguns eventos que a gente participa, eu percebo uma diferença gritante no modo como a universidade antes tratava a pesquisa, e a pesquisa morria na universidade, Uhum. e o quanto isso hoje tem vindo para o setor privado, né, para atender demandas da sociedade. Eu vejo, né, por exemplo, nas instituições que são governamentais e talvez nas privadas, eu acho que a exigência seja maior ainda por ser, né, que isso seja, né, o ensino, a educação, tudo que é trabalhado dentro da instituição, que isso retorne com mais agilidade e eficiência para a sociedade. E isso principalmente em forma de tecnologia, né? Uhum. Hoje eu vejo a mudança dessa cultura, né? Que já está diferente, assim, pelo menos da época em que eu estava nesse meio. E e é interessante o movimento tanto também de algumas empresas, normalmente empresas maiores, empresas já consolidadas no mercado, eu penso que elas estão buscando, junto à universidade, junto às instituições de ensino, essas parcerias, para fortalecer o ecossistema de inovação que a gente chama, né? Há um tempo atrás, a gente olhava isso só em cenários de outras cidades, né? Ou eu via em São Paulo, quando a gente ia em alguns eventos, esses tempos atrás estive em Florianópolis, também a gente percebe que lá as coisas estão um pouco mais adiante, Uhum. mas em contrapartida, a nossa região, embora pequena, né, nós temos as universidades, nós temos as instituições de poder público, temos as empresas grandes privadas, né, aqui na nossa região, e a articulação está acontecendo, né? E dentro disso, como que você vê a importância de aproximar alunos, professores, pesquisadores, empreendedores nesse ambiente? Isso é fundamental, Nath. Eu acho que nós precisamos caminhar para isso. As instituições precisam entender isso. Mas eu vejo que isso vem acontecendo ao longo do tempo. Você falou da tua história de universidade, eu vou falar da minha também, que é muito, muito anterior à sua. Quando eu era estudante de graduação, pesquisa era um negócio muito distante, era uma coisa que estava. Era uma coisa inacansável, Inalcançável. inalcançável. Fora de alcance, me perdi na palavra. Hoje, felizmente, as coisas mudaram muito. Isso está no cotidiano das instituições, está no cotidiano dos alunos. O aluno ingressa na graduação, ele já tem iniciação científica à sua disposição. No currículo, né, nos conteúdos das disciplinas, a pesquisa faz parte. Então, o professor não é um mero reprodutor de conhecimentos, ao contrário, ele faz com que leva o aluno a inserir a pesquisa no seu dia a dia, né? E isso vai criando uma cultura direcionada para esse desenvolvimento. A pesquisa no interior das universidades ela tem esse condão de desenvolver conhecimentos básicos, né? A pesquisa básica, depois a transferência de tecnologia com as empresas, resolvendo problemas reais das empresas, e isso vai gerando desenvolvimento. É claro que nós temos alguns problemas de regulação ainda. Por exemplo, as universidades públicas, em função da regulação, ainda têm muita dificuldade de fazer transferência de tecnologia, quer dizer, desenvolvem conhecimentos científicos a partir de suas pesquisas no interior de seus laboratórios. Isso pode caminhar para se transformar em produtos, enfim, pode ir para o mercado de trabalho, mas em função da regulação ele tem dificuldade de fazer a transferência de tecnologia. As instituições particulares têm mais facilidades em relação a isso, inclusive o processo é mais ágil. E a questão que você coloca é justamente essa: como é que faz essa articulação, né, do mundo acadêmico com o mundo real, com o mundo do trabalho, o mundo da atividade produtiva. É,
existem obstáculos de toda ordem, mas existe muito avanço em relação a isso. Nós estamos caminhando para uma situação bem confortável aí a médio e longo prazo, onde isso vai se tornar um processo corriqueiro, um processo comum nas universidades. Então, que papel é esse? É o papel fundamental de promover a articulação, fazer com que o aluno saia do mundo acadêmico e ingresse no mundo produtivo. Então, a parceria entre as instituições de ensino, as universidades e o setor produtivo é fundamental. Como é fundamental também que mesmo aquelas atividades que não são diretamente de pesquisa, atividades de ensino, por exemplo, tenham isso. Então, eu vivo no interior de duas universidades, né, como você já citou, a Unicentro e a Faculdade de São Vicente. Então, nós temos um trabalho permanente de adequação dos currículos, sondando na comunidade que tipo de profissional ela requer, qual é o perfil, né, qual é assim, as habilidades pessoais que são necessárias tanto para o mundo profissional quanto para o mundo pessoal. Então, os currículos têm que ser adequados constantemente. E esses temas que nós estamos falando, desenvolvimento tecnológico, inovação, a própria tecnologia, empreendedorismo, associativismo, são temas que eu estimulo muito isso nas instituições, que estejam permeando todos os currículos. Nós podemos pensar isso de diversas maneiras nos currículos. É assim que a gente faz isso, porque não é necessário uma disciplina chamada inovação ou uma disciplina chamada empreendedorismo, né? Isso pode estar de maneira transversal ou interdisciplinar em todos os conteúdos. Por exemplo, contar um fato real. Lá na Faculdade de São Vicente, nós constituímos um meliponário, que é um local onde são cultivadas as abelhas brasileiras sem ferrão. Aí eu fui questionado por um dos diretores, mas o que isso tem a ver com o nosso negócio? Para que serve isso? Aí tive que levar a pessoa, convidar para que entendessem e para a pessoa perceber que a partir do meliponário se pode trabalhar conteúdos de diversas ordens, de matemática, de química, de geografia, de biologia, o próprio empreendedorismo, sociologia é possível trabalhar dentro de um meliponário. A sociedade das abelhas é das mais complexas do reino animal e a sociologia é a área que estuda esses comportamentos. E você consegue visualizar ali. Então tem aí uma mudança de paradigma, né? A minha geração aprendeu tabuada e outros conteúdos decorando. Então, qual era a metodologia aplicável? Era decorar, decorar e decorar, repetição. Hoje, ainda é um método utilizado, mas a observação é o melhor processo. É o mundo real. É isso que Paulo Freire nos ensina em todas as suas obras, partir do mundo real para o mundo acadêmico. Então, é nesse sentido que nós podemos trabalhar essa inter e transdisciplinaridade de conteúdos. E tudo tem mudado muito rápido. Eu percebo em relação aos negócios, especialmente, porém, essa articulação e essa mudança de mentalidade, já digo até mudança de cultura em relação ao papel que a universidade tem dentro da sociedade, isso tem mudado na minha percepção nos últimos tempos. Como você, enquanto instituição de ensino, né, um professor, percebe os jovens vindo, né, nessa linha aí de novas tecnologias, o modo como eles recebem esses ensinamentos, como a universidade tem conseguido trabalhar, né, a educação numa geração que vem com outro hype, né? Eu vejo, né, até a questão de oferta de cursos. Recentemente, a gente comentou sobre engenharia de software, é isso, né? Análise de sistemas. Análise de sistemas que tem na São Vicente. E isso é uma demanda, né, que o mercado, eu imagino,
que apareceu na nossa região. E imagino também a, a busca por esse tipo de ensino. Como você vê essa mudança, o ensino tradicional, como você mesmo disse, da tabuada, do que era decorado, e a forma de educar atualmente? Que acredito que daqui um tempinho, nós acabamos de sair de um evento de inteligência artificial, Uhum. vai mudar também a forma, né, com os agentes de inteligência artificial, algumas coisas dentro das instituições de ensino já está mudando, acredito eu. Como que você observa esse cenário? Olha, eu acho que esse é o principal desafio das entidades educacionais nesse momento. Primeiro, entender esse momento, entender o estudante que nós estamos recebendo nas instituições, porque parece que o aluno já chega plugado, ele já chega ligado nessa nova maneira de ver o mundo. E muitas das vezes as instituições e os professores não estão preparados para isso, né? Então, acho que esse é o grande desafio. Como é que você faz para conciliar eh, o ensino tradicional, né, a forma como nós estamos sendo educados há gerações e gerações, e essa nova e as próximas gerações que estão chegando e que nós precisamos nos adaptar a isso. Então, esse é o grande desafio. Como é que a gente faz isso, né? Existem diversas estratégias que podem ser utilizadas para chegar nisso. Primeiro, entender essa geração, né, que chega com outros objetivos, às vezes não enxerga na diplomação o caminho mais importante para o sucesso. É, mas nós temos que entender isso e criar mecanismos de tornar o processo atrativo. E a tecnologia nos ajuda a isso. Hoje nós temos muitos mecanismos na sala de aula onde é possível fazer esse tipo de trabalho, né? A tecnologia nos mostra isso, os recursos tecnológicos que vêm sendo colocados à nossa disposição nos mostram isso. A inteligência artificial, por exemplo. Agora, o processo não é linear. Nós não caminhamos linearmente, nós vamos mais ou menos no avanço e retrocesso, avanço e retrocesso. Agora nós vivemos um paradoxo muito importante. Enquanto algumas pessoas falam em inteligência artificial na sala de aula, outras pessoas defendem a proibição do uso do celular, por exemplo, que é um instrumento de trabalho, né? Não é que defendem, ele já é proibido, né? Uhum. Bom, cada um tem sua opinião sobre isso, mas eu acho que isso está muito mais ligado à falta de estrutura das escolas do que propriamente aos efeitos do uso do equipamento, né? Eu comentava há poucos dias com colegas, olha, no meu tempo de escola, a discussão, a polêmica do momento é se podia usar calculadora ou não na sala de aula. Hoje nós rimos disso, né? Possivelmente num futuro não muito distante, vamos rir da ideia de proibir o celular. O celular na sala de aula é um mundo na palma da sua mão e nós estamos, o Estado, né, o MEC, está proibindo essa ação. Mas, no meu modo de ver, isso está muito mais ligado à falta de estrutura, à falta de preparo das escolas para lidar com a tecnologia do que propriamente os possíveis efeitos danosos. É claro, se a sala de aula é totalmente analógica e ainda está no momento da decoreba, o celular é um instrumento indesejado na sala de aula. Então, nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos nos preparar para saber utilizar essa tecnologia em prol do conhecimento, né? Então, são paradoxos. Como é que lida com isso, né? É preciso adaptar os currículos, é preciso adaptar fisicamente as escolas, é preciso que os recursos tecnológicos estejam à disposição em salas de aula, precisam ter internet, pelo menos. Nós estamos falando de inteligência artificial, mas não temos internet na sala de aula. Nós precisamos preparar os nossos professores para a utilização desse material. O material utilizado tem que ser digital, porque, de fato, se o livro que traz os conhecimentos é físico, é papel, é,
o que que o celular pode ajudar na sala de aula, né? Então, tem todos esses paradoxos que estão ali e a dificuldade de fazer essa conciliação. Esse é o desafio que nós estamos vivendo. Nós temos trabalhado para driblar todos esses problemas. Então, nós temos salas de aulas confortáveis, com instalação elétrica adequada, com internet de alta velocidade na sala de aula, com os equipamentos tecnológicos já instalados na sala de aula e professores preparados para essa utilização, materiais digitais em sala de aula, e tudo isso vai se complementando. Mas, como disse, o processo não é linear, né? Nós avançamos, retrocedemos, avançamos e retrocedemos, e assim vamos caminhando com a sensação de que estamos crescendo. Isso que é o que é importante. Tem um famoso aí, não sei se você conhece, já ouviu falar do Murilo Gun, que eu admiro bastante o modo como ele fala da tecnologia e da humanidade Uhum. e da criatividade em contrapartida à tecnologia. E eu defendo muito a universidade, defendo muito o ensino, pensando justamente nessa base criativa, que, que eu penso que às vezes tem até, inclusive, teve alguns momentos aí que se falou sobre a questão de que as instituições de ensino estavam com decadência para trazer os alunos para a universidade e tal. Hoje eu acho que isso já foi ali na época da pandemia que alguma coisa aconteceu que como se não tivesse, como se não fizesse sentido a educação e tal. E eu lembro assim que era uma revolta interna minha em relação a isso, até pelo que eu acredito de transformação que a educação traz, a universidade, a experiência dentro de uma instituição de ensino, a troca o desenvolvimento humano como um todo. E falando um pouquinho sobre tecnologia, a inteligência artificial, a gente vê a inteligência artificial fazendo o ordinário, certo? Para que o ser humano venha a fazer o extraordinário. Então, tem algumas pessoas que já dizem a inteligência artificial já tem a nota 7, nós precisamos ter a nota 9, né? Nota 7 já não serve mais. Pro humano criativo. Como você vê dentro da universidade, já existe algum projeto em relação a isso? E já assim, puxando um pouquinho para os hubs de inovação, como trabalhar, e inclusive as empresas que você se conecta, como você vê trabalhar essa criatividade para que as pessoas estejam mais preparadas para um mercado de trabalho onde elas precisem ser extraordinárias, né? Porque ordinário Nós já a temos. tecnologia já atende. Qual que é o processo? Já tem alguma porta em relação a isso na universidade? Se você puder comentar alguma coisa. Não, uma primeira questão que é de fato essa crise que nós estamos vivendo de perda de alunos, né? O que é a perda de alunos? É a sensação que as pessoas têm de que em diversas áreas a diplomação superior já não é tão significativa. Bom, eu acho que tem muito de desconhecimento e algumas coisas que são mito nessa área. Eu acho que eu ainda acredito no conhecimento, nós precisamos disso. Porém, não podemos perder de vista que a escola de maneira geral, né, do básico ao superior, ela vive uma concorrência hoje bastante importante. Até pouco tempo atrás, o local onde as pessoas tinham acesso ao conhecimento era a escola. Hoje, existem diversos outros locais alternativos. Por exemplo, vamos falar de uma ferramenta muito simples que está aí há bastante tempo, o YouTube. Se você souber trabalhar com o YouTube, você acessa os conhecimentos também. Você precisa ter preparo para buscar o que é verdadeiro, o que não é fake e o que de fato contribui para você. Então, nós vivemos essa situação, é inegável.
mas eu ainda acredito na escola como o local de formação das pessoas. Formação profissional e formação pessoal. É na universidade na escola, de maneira geral, que a gente consegue isso. O desafio é como fazer isso. Essa é a questão. Nesse momento que estamos vivendo, como é que nós fazemos isso? Que instrumentos nós podemos usar para fazer com que a tecnologia esteja presente nessa atividade escolar e que faça sentido para as pessoas? Por exemplo, as questões ligadas à inteligência artificial, por exemplo, que é uma discussão muito presente. Eu acho que isso é fundamental. Nós não podemos desprezar a tecnologia, ao contrário, nós precisamos nos apropriar da tecnologia e não permitir que as pessoas compreendam ou pensem que é a tecnologia que rege nossas vidas. É o contrário. A inteligência artificial é uma ferramenta. Nós temos que saber utilizá-la, mas como ferramenta. Quem dirige o caminho, quem dirige o trabalho, quem dirige o conhecimento somos nós. Nunca se pode perder o elemento humano nesse processo. E eu acho que nós estamos caminhando em direção a isso, fica aquela sensação de caminhada mesmo, né? de avanço. Parece que nós estamos avançando bem em relação a isso. Outra dificuldade é trabalhar com esses elementos outros, por exemplo, se pensarmos no nosso caso real, né? Como é que isso se dá? Com falta de investimento, com falta de preparo das pessoas, com falta com infraestrutura deficiente nas nossas cidades, e mais importante, né, a, a falta de uma cultura geral que entenda esse processo e entenda que ele é importante. Eu acho que talvez esse seja um ponto importante para a reflexão, porque a infraestrutura, preparo das pessoas, isso a gente consegue construir com mais facilidade. Agora, convença as pessoas a aceitarem esse desenvolvimento, as pessoas estarem abertas a esse desenvolvimento. Aí é mais difícil e mais complexo. Eu acho que o ponto principal, assim, para a gente finalizar e resumir a nossa conversa, é a conexão. Mais uma vez, o Parcerias. Conect está presente no diálogo, nas parcerias, na força entre, entre cada lugar, entre cada espaço de trabalho, instituição, empresa, para que essa cultura e essa mudança de mentalidade em relação ao que era, ao tradicional, ao que sempre foi feito, para o novo, que já chegou. O futuro tá aí. A gente tem, como diz você, os jovens que chegam na universidade já super conectados, com alguns conhecimentos que talvez até a própria universidade ainda não deu tempo de atualizar ali, né? Então, eu acredito que a chave seja essa mesmo, e, e também penso que estamos avançando. A 3D Connect está com um movimento aí há 2 anos e meio, nós estamos parceiros desde o início com a São Vicente. Acho que pelo propósito de cada um de nós enquanto pessoas, né, Delcio, o nosso propósito pessoal em relação a levar a inovação não como algo a ser assim mirabolante e que é algo que seja inacessível, muito pelo contrário, que toda a sociedade, todas as pessoas elas possam ter acesso e trabalhando juntas, unidas, conectadas, né, possam articular seus negócios com a universidade, com o hub de inovação, como aqui na 3D, as empresas privadas, enfim, para que soluções simples e eficazes possam atender a todos de uma maneira bem efetiva. Eu acho, Nath, que o molho desse prato é exatamente isso.
as conexões, as parcerias que são possíveis de serem desenvolvidas. Nenhuma instituição caminha sozinha. Hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, nós falamos muito nisso, né, de desenvolvimento tecnológico, inovação, empreendedorismo e tal. O liame disso tudo são as parcerias, né, a interligação, né, os links entre as diversas instituições com propósitos comuns. E é por isso que nós nos sentimos muito confortáveis nessa parceria que você propõe, que você articula como um hub de desenvolvimento, inclusive com uma sacada muito legal que está no nome da instituição, né? Que é a conexão entre organismos, entre entidades. Então, eu acho que as parcerias são os elementos de ligação nisso tudo. O associativismo faz parte desse processo. A minha instituição nasceu a partir de uma ideia associativista e que você conhece a história, né? E essa vinculação com a 3D, eu acho que ela vem bem nesse sentido, ela se encaixa perfeitamente. Nós estamos muito felizes, né, nessa parceria. E a nossa instituição assim, se coloca à disposição nesse processo, né? Trabalhando pela formação de pessoas, né, que é o nosso mote, mas também incentivando o desenvolvimento, promovendo o empreendedorismo, promovendo a inovação, gerando assim conexões na cabeça das pessoas, mesmo para usar um termo mais comum, né? Na formação dessas pessoas para que se abram para essas conexões e é aí que nós avançamos. Acho que é aí que está o processo. Então, São Vicente se coloca assim como uma entidade parceira em todos os negócios que você entenda que possam ser desenvolvidos, auxiliando na formação de pessoas e de alguma forma promovendo o desenvolvimento. Eu agradeço imensamente a tua disponibilidade, a tua fala. Tenho certeza que contribuiu muito, inclusive, para o meu conhecimento pessoal. Sempre aprendo muito com você. É uma pessoa que sempre me ensina muito. E eu convido a todos para, assim como o professor Edelcio, eu acho que a fala final, assim, fica em relação a se abrir para essas conexões. Entender que o movimento é de todos. O ecossistema só funciona assim como na natureza se todos estiverem integrados e fazendo o ciclo acontecer. Então, muito obrigada mais uma vez, professor, pela sua participação e vamos em frente com mais parcerias. Eu que agradeço e fico sempre à disposição para conversarmos sobre esses assuntos assim que me apaixonam, né? Assim como me apaixona essa parceria e outras que nós podemos desenvolver a partir disso. Muito obrigada. Eu que agradeço.